Chega a ser absolutamente incrível como esse trilionário ensinou as crianças, os filhos dele, a serem pessoas bem-sucedidas. É incrível como os pequenos detalhes foram plantados já desde a mais tenra infância. E, com certeza, os mais importantes. Os detalhes mais importantes. E o que assusta é que, provavelmente, 99% da população mundial não aplique esses conceitos que foram ensinados, que são absolutamente simples e que podem, mesmo uma criança, veja só, esse trilionário ensinou para crianças de 5, 6, 7 anos de idade, coisas que adultos vão passar a vida inteira sem fazer. E depois não descobrem, dizem, botam a culpa no governo, culpa na crise, culpa no país, culpa na oferta e procura, culpa nas intempéries, culpa na herança, enfim, culpa de tudo quanto é jeito. Mas não fazem o beabá. Querem dominar o alfabeto, mas não querem saber o que é, quais são as vogais. Querem dominar consoantes e vogais, mas não sabem nem o A, E, I, o A, não sabem absolutamente. E muitas vezes sabem, mas não colocam em prática. Então esse trilionário, a primeira coisa que ele ensinou para os filhos pequenos foi colocar num livro, num caderno, os gastos da mesada. Eles eram obrigados a colocar mesada pequenininha, pequena, alguns dólares, né? Que ele dava para as crianças, pouquinha coisa, mas mesmo sendo pouquinha coisa, eles eram obrigados a anotar num livro de contas, desde pequenos. Agora me diga, a outra parte é ainda mais surpreendente, mas vamos dizer assim, quem de fato coloca todas as contas na ponta do lápis? É uma minoria da população. Hoje, claro, temos os computadores, temos Excel, temos as planilhas, temos extratos financeiros que substituem, obviamente, o fato de anotar as despesas. Mas quem tem de forma detalhada é uma minoria. É uma minoria que tem. Agora, dentro desta minoria, vamos colocar aí que seja 3% da população que tem esse registro de contas certinho. 10% desses 3%, ou 0,3%, são as pessoas que se destacam financeiramente. E esse menino, que eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês aí quem é, ele é o filho caçula de um trilionário, já falecido. Mas ele disse que o pai dele ensinava coisas como anotar. Bom, e não só anotar, provavelmente ele demonstrava, ele queria olhar as anotações, né? Olhar as anotações para mostrar para ele o que era necessidade, o que era desejo. O que era comprar um ativo e comprar um passivo. Lembra, necessidades são as coisas que a gente precisa de fato. Desejo é aquilo que a gente acha que precisa. Né? E ativo é aquilo que você compra que pode lhe render alguma coisa. Passivo, aquilo que você compra e só lhe tira dinheiro. Por exemplo, um carro de luxo, uma casa. Tira dinheiro, né? Bom, mas essa faz parte da primeira coisa que eu ia falar para vocês. Agora a segunda, esse garoto, ou esse senhor, e conta como que o pai dele lidava com o dinheiro, ele fala que quando pequeno, ele foi a um parque nos Estados Unidos e percebeu que no sopé da montanha, que era uma visão maravilhosa, ali tinham diversas casas e tinham outdoors e estava sendo poluído o ambiente, visualmente. Então esse trilionário ele comprou as casas e doou para o governo. Então ele percebia o pai fazendo doações. Percebia o pai preocupado com o meio ambiente, preocupado com a restauração de casas históricas, assim por dentro, sempre fazendo benfeitorias, ajudando pessoas. E daí ele dá um detalhe interessante. Daquela mesadinha que era poucos dólares,
ele dá a mensagem que é sensacional. Eles eram obrigados, os filhos eram obrigados a dar 10% daquilo que eles ganhavam, desde pequenos. O que significa isso? Dízimo, 10%. Então, John Rockefeller, e quem conta a história é David Rockefeller, num fórum internacional, disse claramente que eles eram obrigados a anotar todos os gastos que eles tinham com a mesadinha e eram obrigados a dar 10%. E esse dar provavelmente era na igreja, porque John Rockefeller e a esposa dele eram fiéis. Inclusive, John Rockefeller ele ensinava na escola dominical que era frequentada pelos meninos. Então essa é a história de John Rockefeller. Como que John Rockefeller ensinou para os filhos? Ele dava a mesadinha, fazia eles anotarem, as contas tinham que bater, né? Entradas e saídas, e 10% eles tinham que doar. Então veja que maravilha, gente. Desse mundo de pessoas que querem prosperar na vida, eu acredito que apenas 3% tenham suas contas, entradas e saídas registradas criteriosamente. E apenas 0,3% tenham esse hábito de doar 10%. Ou enfim, dar o dízimo. Então, fica aí a dica. Faz quem quer realmente prosperar, ou se apenas quer sonhar com a prosperidade. Essa é a grande diferença.